E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Nerdômetro. Eu sou o Daniel Arcanes e hoje eu estou aqui para falarmos mais uma vez agora do penúltimo episódio da primeira temporada de Invasão Secreta. Se inscreve no canal, deixa seu like e partiu! Bem galera, aqui nesse episódio nós vemos algo simplesmente o que a gente já estava esperando, né, nesse caso. É o primeiro vislumbre que nós temos do Gravik realmente transformado, ele que se revela de fato nesse episódio, revela quem ele é, revela os ideais dele, revela as ideias dele, mostra o lado de fato que tomou todo o rumo da mente dele, digamos assim, tudo o que ele se tornou até certo ponto. Completamente perceptível aqui nesse episódio em específico, né, onde a gente tem um prólogo completamente interessante mostrando o Nick Fury ele acompanhando o presidente dos Estados Unidos, né, e fazendo de tudo, diga-se de passagem, o Nick totalmente atordoado não, mas fora de si, né, querendo de qualquer forma falar com o presidente, querendo de qualquer forma informar o presidente de todas as situações e até inclusive ele ficando fora do comum, né, perdendo a calma, perdendo totalmente o que ele já vinha mostrando nos outros episódios, né, mostrando que ele já estava completamente alucinado diante de toda essa situação, né, em relação aos Skrulls, especificamente em relação aos Skrulls que acompanham o Gravik. E aí para o lado do Gravik, especificamente, nós temos algo que para mim particularmente já deveria ter sido apresentado, né, até certo ponto. Me deixou um tanto encucado para querer saber quando é que ia acontecer, porque em algum momento teria que acontecer. A primeira delas, e nesse caso são duas perguntas, né? A primeira pergunta, por que diabos o Gravik tá fazendo aquilo que ele tá fazendo, sabe? Ninguém parou para se questionar, ninguém parou para refletir, ninguém parou para pensar por que o Gravik estava agindo daquele jeito, por que as ideias do Gravik estavam sendo daquela forma, por que algumas davam certo, outras davam errado, por que o planejamento nunca seguia da maneira como ele idealizava, por que algumas coisas não estavam funcionando do jeito como deveriam funcionar. Ninguém parava para se questionar, ninguém parava para tentar minimamente chegar no Gravik, questionar e literalmente não só o lado de enfrentar o Gravik em si, mas de chegar a um ponto de colocar ele em xeque e dizer, cara, é realmente isso? Cara, tu não percebeu que tá fazendo besteira, tu não percebeu que tá dando errado algumas coisas? Ninguém parou pra minimamente usar a cabeça até agora, sabe? E aí a gente consegue perceber alguns elementos, como é o caso da própria Gaia, como é o caso daquele rapaz que chegou, eu não lembro o nome dele, aquele rapaz que chegou lá no início da temporada e foi acompanhado inclusive pela Gaia, né, diga-se de passagem, levado pra dentro da nova Skrull. Esses personagens especificamente, incluindo agora o Pagan, que foi quem falou, né, de fato ali nessa cena em específico, foi realmente quem indagou o Gravik diante de todas as situações que estavam sendo abordadas, de tudo que estava acontecendo, né? Pô, será que realmente o Gravik tá sendo, e eu não vou dizer sábio, porque a palavra não é essa, mas será que ele realmente tá tendo, ele sabe o que ele tá fazendo? Não. A certo ponto, acho que a pergunta principal era essa, que particularmente eu já estava esperando para acontecer desde o início da temporada. Ninguém chegou pra ele e realmente olhou na cara dele e perguntou, cara, olha o que tu tá fazendo, é isso mesmo, sabe? E eu tava esperando isso já até certo ponto, eu achei que demorou um pouquinho, mas o do Gravik fez sentido demorar um pouco mais. O que não fez sentido é a segunda pergunta, que eu acho que demorou demais, mas ela aconteceu e aqui nós temos uma resposta um pouco mais sensata e que até certo ponto pra mim faz sentido. Eu não sei se você gostou da resposta, mas até certo ponto pra mim faz sentido, que é quando a Sonya questiona finalmente o Nick Fury sobre o fato de ele não ter chamado ninguém, não ter chamado os Vingadores, não ter chamado nenhum dos Vingadores adicionais, digamos assim, que apareceram depois ao longo, né, depois de Ultimato, por aí vai, e não ter chamado nenhum dos super-heróis que foram surgindo, que estão atuantes pela Terra. Então, por que não chamou essa galera toda, né? E aí a resposta do Nick, pra mim, foi uma resposta muito sensata, muito verdadeira e que fez muito sentido, né? Cara, os seres humanos eles vão realmente ter que esperar em todos os instantes, a todos os momentos, todas as vezes que estiver em perigo, eles vão realmente ter que ficar esperando que pessoas superpoderosas apareçam e salvem o dia? Será que nós mesmos não podemos nos salvar? Nós mesmos não podemos começar a pensar em formas e alternativas de contornar todas essas situações completamente perigosas, sabe? E isso foi algo muito interessante de se pensar, né, de se sentir sempre dependente de outra pessoa, sempre dependente de um super-herói para cair do céu, digamos assim, aparecer a qualquer momento para salvar o dia, mas nós não podemos ser
os nossos heróis, nós não podemos realmente nos ajudar, nós não podemos nos salvar? Será que nós não temos realmente essa capacidade? Isso foi algo que, se a gente parar pra pensar, é mais profundo do que parece, né? E eu gostei da resposta, particularmente. Eu gostei da resposta. Junto com essa cena específica, né, da Sonya com o Nick Fury, acontece justamente a outra parte da conversa, que é quando ele vai falar em relação ao DNA, né? Eles já estavam conversando dentro do carro, né, mas principalmente agora, em relação ao DNA de cada um dos Vingadores. E trouxeram uma explicação, particularmente, gente, uma explicação um tanto quanto boa e ao mesmo tempo meio esdrúxula. Tipo, eu preciso dar uma justificativa para fazer com que os Skrulls eles se aproximem e se transformem nos Vingadores futuramente, que é justamente para acontecer o filme de Vingadores Invasão Secreta, Vingadores Guerras Secretas. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bora falar que tem DNA espalhado dos Vingadores por aí. Sabe? É uma explicação que faz sentido, porque de onde eles conseguiriam se transformar em cada um dos Vingadores posteriormente, ou pelo menos ter o superpoder de cada um desses Vingadores posteriormente, sabe? Faz sentido, mas não é muito conveniente que exista, que depois da batalha na guerra aqui na Terra, né, depois do Ultimato, todos esses Skrulls eles tenham ajudado o Nick Fury e a partir disso eles tenham coletado o DNA de cada um desses Vingadores. E aí tu fica, olha a merda formada, né? Qual a necessidade, né? Por que fazer isso, né? Sabe? Até certo ponto faz sentido que eles tenham coletado o DNA de cada um a partir do sangue e tudo mais, ok, mas cara, sério? Sério? E aí, convenientemente, quem é que estava fazendo parte da equipe de liderança que participou da coletagem de cada um desses no DNA, na identificação do DNA de cada um dos super-heróis? Quem estava liderando aquela equipe de Skrulls? Pois é, o Gravik. Olha só que conveniente, né? Olha só que interessante. Parabéns, Nick Fury. Enfim, aconteceu. Agora é ver no que vai dar, é ver pra onde vai ser, e eu tô falando já posteriormente, já não tô falando da série especificamente, o que é que vai ser daqui pros próximos filmes e pro restante dessa saga que vai continuar, obviamente, né? Então, o que é que nós vamos ver? Uma boa pergunta, não sei. Ou melhor, a gente sabe, né, que vão vir, que vai acontecer justamente em Vingadores Guerras Secretas. Enfim. E aí, só pra finalizar justamente essa análise, dizer pra vocês que eu gostei muito desse episódio. Pra mim foi um dos melhores episódios da série de longe, talvez até o melhor episódio. Pra mim ele foi um roteiro, ele tem o roteiro mais bem escrito da série como um todo, diga-se de passagem. E uma das cenas que comprova isso é justamente o diálogo, a troca, diga-se de passagem, entre a Gaia e a Priscila, que pra mim foram um dos melhores momentos da série, um dos melhores momentos do episódio, da série como um todo. Realmente foi um dos melhores momentos que eu vi na série como um todo, sabe? A troca entre elas, o diálogo e a química que existe entre as duas personagens e que as duas atrizes conseguiram transmitir naquele momento. Nossa, aquilo foi sensacional, a Gaia chegando ali, a conversa que elas têm, a forma como elas se identificam. Diga-se de passagem, nenhuma das duas revelou o seu lado Skrull, né? Diga-se, né? Não mostrou o seu rosto Skrull, coisa do roteiro, mas ainda assim ficou muito boa, desde o momento em que eles estão no diálogo, que aqui novamente eu preciso, agora eu trouxe até o nome das duas, diga-se de passagem, que é a Sylvain Dufault e Evan Bolter, que, diga-se de passagem, são os diretores de fotografia que deixam essa série simplesmente impecável em cada uma das takes, em cada uma das cenas, em cada uma das colocações, dos encaixes de câmera, porque a posição da câmera que define não é apenas o diretor, o diretor lidera literalmente tudo, como um todo, né? Mas a direção de fotografia mostra qual é o melhor momento para se encaixar a câmera e qual é a melhor posição para colocar a câmera na direção do rosto da pessoa, na direção do rosto do ator, da atriz, e também em relação ao ambiente ao redor. E diga-se de passagem, é muito perceptível isso agora, por exemplo, quando a Gaia está conversando com a Priscila e a câmera na direção da Gaia, ela mostra as máscaras na parede, né, as mesmas máscaras que, diga-se de passagem, levaram um tiro por causa do Fury no episódio anterior. E a própria Priscila, quando a câmera está na direção dela, o que aparece lá atrás? Pois é, outra prateleira de livros, só que livros completamente verdes. Olha só que coisa curiosa, né? Pois é,
são coisas que a gente não consegue perceber e que quem faz isso é a direção de fotografia, que particularmente, nossa, estão muito de parabéns essa cena. E até o momento da invasão, né, em que os executores chegam para matar a Priscilla e elas duas juntas, como as mulheres, as duas, especificamente a Gaia e a Priscilla, saíram completamente insanas e brabas, tá ligado? Assim, foi uma cena sensacional e muito bem construída até o momento da conclusão, né, em que todos os executores são mortos. Olha, vejam só. E detalhe, inclusive, se vocês prestarem atenção em um dos executores especificamente, quando ele bate de costas na parede, o sangue na parede é vermelho, então eram humanos, não eram Skrulls, né, diga-se de passagem. Olha só, eu fiquei até pensando se de alguma forma era outra pessoa que tinha enviado os executores e não necessariamente os Skrulls, mas aí foi que eu lembrei que o Rhodey, que é um Skrull na série especificamente, né, o Coronel Rhodes, ele na verdade está realmente rodeado de seres humanos, né, e só ele é o Skrull ali naquele meio. Mas enfim, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. De novo, esse pra mim é o episódio com melhor roteiro, tá ligado? Com uma direção de fotografia sensacional, cenas frenéticas, cenas que cada uma delas faz sentido e que eu gostei muito da forma como foi construído. Apesar de sentir que demoraram pra vir aquelas perguntas, mas ainda assim apareceram e foram muito bem feitas, né? No mais, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Segue a gente nas redes sociais e também nas plataformas digitais para continuar escutando nossos podcasts. Valeu? No mais, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Caraca, peraí que eu confundi os sinais.